Nas empresas que eu tenho atendido, os primeiros passos que foram dados foram justamente o que nós falamos já sobre definir um planejamento, por que a empresa existe, olhando visão, missão e valores. A partir disso, nós começamos a enxergar assim, bom, vem cá, para esse planejamento, para que a visão aconteça, para que a missão seja cumprida, quem serão as pessoas responsáveis, os principais pilares? E aqui tem um gatilho muito interessante que eu procuro trabalhar, gente, que é... Os principais pilares são 3. Vamos lá, vou procurar desenhar aqui, num rascunho. Quais sejam? É como se fosse a engrenagem de um motor, certo? Eu vou desenhar um triângulo, onde na ponta do triângulo eu vou botar aqui tempo, numa outra ponta do triângulo eu vou colocar custo e na outra ponta do triângulo eu vou colocar qualidade, certo? Então aqui nós vamos falar sobre essas 3 pontas do triângulo, uma delas que vai priorizar tempo, a outra que vai priorizar custo e a outra que vai priorizar qualidade, certo? E é interessante porque quando eu vou perguntar para as pessoas que a gente começa a enxergar a empresa nesse prisma, o que a empresa prioriza? Começamos por aí. O que a empresa prioriza? Tempo, custo ou qualidade? É muito comum as pessoas irem reto, não, é qualidade, porque eu entrego qualidade, porque eu entrego qualidade. Perfeito. Se você entregar custo, tá tudo bem. Se você entregar tempo, tá tudo bem. Fábio, como assim? Vamos lá. Se nós parar para pensar sobre, pelo menos algum tempo atrás, quando nós falamos sobre Sedex 10, vamos enviar um Sedex 10. Por que a gente pagava mais caro pelo Sedex 10? Porque no outro dia entregávamos o que nós enviava, chegava às 10 horas do outro dia, concorda? Então, automaticamente esse produto prioriza tempo, paga-se um pouquinho mais caro, a qualidade de entrega ela é administrável, é boa, administrável, enfim, mas principalmente era conhecido pelo tempo de entrega, concorda com isso? Bom, quando nós pensamos sobre, por exemplo, Casas Bahia, preço baixo, aqui ao nosso redor aqui tem Bazar Rodrigues, tem algumas outras lojas em que o próprio Carrefour, se não me falha a memória, que se fala em custo, ou seja, barato. Eu vou lá comprar alguma coisa porque é barato, eu vou lá comprar algo porque é barato. Não quer dizer que a qualidade do produto seja muito inferior pelo preço, mas tem várias variedades e tudo mais, se investe muito mais em estoque, muito mais espaço e tudo mais, porque a margem é menor e o produto é bem mais barato, certo? E nós vamos falar sobre qualidade. Por exemplo, algo que me chama muito a atenção, que me faz lembrar muito a Mercedes. Quando se fala no veículo, na marca Mercedes, o que é lembrado? Vamos direto para a qualidade, não é mesmo? Afinal de contas, eu vou comprar uma Mercedes, eu vou comprar status, eu vou comprar qualquer outra coisa. Demora um tempo talvez para chegar, o custo ele não é o mais barato, a gente sabe disso, mas entrega qualidade, entrega status. Vamos falar sobre, por exemplo, sobre a Porsche. Algum tempo atrás eu vi uma pessoa comprar um Porsche e pagou um preço considerável pelo carro e demorou 8 meses para entregar esse Porsche, em torno de 8 meses. O preço considerável, o tempo demorou para entregar. Agora, a qualidade do produto, o status que entregava era outra coisa. Então, quando se fala em entrega, a tua empresa, ela é conhecida pelo quê? Por ter um tempo de entrega mais eficaz, por ser um custo mais barato ou pela qualidade que entrega. Então, perceba que o que eu falei aqui dos 3 sentidos, algum tempo atrás, inclusive eu me dei conta daquilo que eu entrego. Teve um cliente meu que ele me pediu uma ajuda em determinada situação. E eu, assim como uma mensagem do WhatsApp, eu procuro olhar rapidamente a mensagem porque é meu estilo, para resolver logo. E aí esse meu cliente ele me chamou num dia, vamos imaginar assim, numa quarta-feira, e aí eu perguntei para ele, olha,
posso ir de tarde reunir contigo para a gente matar essa charada. Ele, não, Fábio, hoje eu não consigo, pode ser amanhã de tarde? Ok, me organizei para amanhã de tarde. O feedback dele foi, Fábio, que bom, agradeço demais a tua atenção, porque de pronta atenção você já veio aqui para a gente reunir, para a gente discutir sobre o assunto. Então são poucos os que fazem isso. Então o que ele me disse aqui? Eu compro de você hoje pela tua agilidade, ou seja, o que me marca é o tempo é o meu tempo que eu levo para poder atender, para poder dar feedback. Então me parece que eu sou conhecido, meu produto, meu trabalho é conhecido pelo meu tempo de atendimento, pela minha velocidade que eu faço as coisas acontecerem. Então perceba que provavelmente eu não sou o mais barato e a qualidade do meu atendimento, da minha entrega, eu administro. Concorda? Isso aqui a gente está falando sobre negócio, gente. E dentro da nossa estrutura de negócio, nós também trabalhamos essas 3 etapas aqui. Ou seja, aqui são os 3 pilares da nossa empresa. Bom, eu trabalho com uma equipe, eu tenho uma pessoa que ela administra o fator tempo. Bom, o que é o fator tempo? E aqui existe uma perspectiva, porque quando eu pergunto isso dentro das empresas para organizar as pessoas lá dentro, eu pergunto assim, qual é o departamento, que são 3 departamentos que existem na empresa basicamente, que administram do resto, quais sejam a área comercial, a área administrativa e a área de produção ou estoque. Então, produção se for indústria, estoque se for comércio. Aí eu pergunto assim, e se for serviço, a qualidade é a entrega, certo? Daí eu pergunto assim, vem cá, quem é que precisa, na tua empresa, precisa priorizar o fator tempo? A maioria me responde, a produção. Eu digo, entendi, a produção. E se a produção produzir muito? Se você comprar muita mercadoria e o teu departamento de vendas não botar para a rua, se os teus vendedores, se a tua área comercial não vender, o que acontece? Não, Fábio, não existe isso, não tem como é que eu vou fazer isso? Então hoje a área que prioriza tempo são as vendas, na verdade. Por que são as vendas, Fábio? Porque quanto mais eu vender em menos tempo, mais a minha empresa tem seu faturamento, mais a minha empresa tem rentabilidade se eu souber fazer o preço de venda correto. Concordo? Ok, Fábio. Então, quem que prioriza a qualidade? Então, quem prioriza a qualidade, aí sim, quem prioriza a qualidade precisa olhar para quem cuida do estoque ou quem cuida da produção. Por quê? Porque eu preciso entregar. Depois nós vamos falar sobre o conceito disso de cada um deles, certo? Como é que eu procuro preparar cada uma dessas pessoas aqui, entregando para ela o papel, olhando para resultado, certo? Agora o que nós vamos trabalhar aqui então entendemos que o tempo, quem precisa cuidar do tempo, priorizar tempo é vendas, quanto mais venda em menos tempo, melhor. Qualidade, quem precisa olhar para a qualidade, nós estamos falando de quem produz, da área produtiva ou da área de estoque, e automaticamente que sobra o custo, quem precisa cuidar do custo, quem precisa cuidar da rentabilidade, tudo que envolve dinheiro é a área financeira. O detalhe é que quando eu entro em questionamento, normalmente a área financeira, quem cuida dos custos, eu não tenho muito problema para chegar nisso, porque está um pouco mais lógico. Agora, quando eu falo de quem precisa priorizar o tempo, e aí que entra a confusão, porque as pessoas pensam, os tomadores de decisão, os empresários pensam que quem precisa cuidar da qualidade é quem precisa cuidar do tempo, aliás, priorizar tempo é quem produz. E não, gente, quem precisa priorizar tempo é a área produtiva, porque é a área de vendas, comercial, porque quanto mais vender em menos tempo, mais dinheiro para a empresa, concorda? No próximo vídeo nós vamos falar sobre os papéis de cada um e como é que a gente organiza, entregando esses papéis para cada responsável dessas 3 áreas aqui. Vamos lá. E é importante, gente, porque posso ter mais lideranças? Olha, confundirá. Eu já tive uma empresa em que eu fui atender, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Também. Teve uma empresa que me
sugeriu, para não dizer impôs, que naquela empresa teria 5 pilares. Nós temos aqui 5 pessoas que serão os pilares. E eu sugeri 3, não, aqui nós vamos ter 5, Fábio, então nós vamos trabalhar em cima disso. Por um pecado meu, eu acabei não me impondo, trazendo o meu trabalho para eu experimentar como aconteceria. Não deu certo, tá, gente? Por quê? Os papéis se confundiram e acabou que era muito cacique para pouco índio. Então, era muito gestor para que eles pudessem se entender. Então, a minha sugestão é 3 pilares e quem é o responsável pela área comercial vai abranger marketing, vai abranger vendas, vai abranger equipe de vendas, vai abranger tudo aquilo que se trata de vendas, relacionamento e tal, área comercial. Área de custo, tudo que se tratar de finanças, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, resultado, tudo área de custos. Qualidade, é aquela área em que vai cuidar das compras, vai cuidar da produção, vai cuidar da qualidade da produção e vai cuidar da entrega. Então, são 3 áreas principais que abrangem todo um contexto ao redor dessa área. Então, a partir daí, se eu tenho mais pessoas que eu quero trabalhar como líder, as pessoas responsáveis irão liderar, administrar as demais pessoas. Fábio, preciso ter uma pessoa, contratar uma pessoa para cada uma dessas áreas aqui, porque afinal de contas custa caro. Nem sempre, gente, dependendo da tua estrutura e de quem faz parte dessa estrutura, começa, se for empresa familiar principalmente, começa pela família. E aí, a partir disso, que isso aqui começa a se organizar, começa a ficar mais forte, começa a gerar lucro, começa a tornar mais rentável, fazer mais dinheiro, aí pode-se contratar pessoas e quem está nesse papel vai desenvolvendo essas pessoas para que elas possam assumir esses papéis aqui. E o dono, o tomador de decisão, começa a ter um pouco mais de tempo. Sabe, esse processo é rápido? Nem sempre. Depende da nossa capacidade de liderança, depende do tempo da nossa capacidade de desenvolver gente. Quanto tempo demora para isso? E tempo é dinheiro, a gente sabe disso, e a nossa capacidade também, as nossas crenças e tudo aquilo influencia diretamente na formação de pessoas. Ok, gente? Então, eu espero que isso esteja claro, que você possa olhar para a tua empresa e entender como é que está a organização desses 3 setores nela. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada um desses 3 setores aqui, para que você possa enxergar e entender se isso está organizado na tua empresa ou não, ok? Muito obrigado.